Olá, boa noite. Boa noite. Que legal recebendo amigos queridos. Bem-vindos ao nosso tema incrível sobre burnout, teletrabalho. Estamos em burnout, educadores. Olá, Beth Lemos, Olá, os vamos queridos receber. colegas educadores que estão entrando na sala para conversar conosco um pouco mais sobre educação, sobre adoecimento, sobre saúde, sobre cenário do trabalho, sobre Covid, sobre gestão do tempo, gestão das emoções. Tudo bem? Boa noite para vocês que estão entrando. Veriane, Mares. Tudo bem, Beth? Tô bem, tô aqui esperando a pessoal entrar. Tô muito feliz de estar aqui, né? Pela Essenciar, na verdade, né? Primeira live, né? Do nosso É instituto. verdade. Nós vamos falar um Até pouquinho. Vamos falar um pouquinho desse nosso instituto para o pessoal entender, né? Essa amiga, essa parceira de pesquisa, sócia que eu encontrei no meio do caminho da vida e da profissão. Então, eu sou muito grata. um presente. Bem-vinda, bem-vindo a todos vocês que estão participando conosco, que vieram refletir conosco, contribuir, contar um pouco do que vocês estão vivenciando nesses dias. Acredito que desafiadores para vocês também, quanto para nós, fazer essa gestão do nosso trabalho, das nossas emoções, não adoecer, continuar vivendo essa espiral de alegria, de positividade, de gestão das nossas emoções, que é o nosso tema aqui hoje, né? É. Então, hoje nós trouxemos uma variável burnout e uma outra que é forças de caráter, né? Então, essa proposta nossa é tão interessante, Priscila. Eu coloquei nas minhas redes sociais uma enquete, tanto no Instagram como no Facebook. Tem muitas pessoas que não conhecem sobre burnout, então essa é uma oportunidade da gente falar bastante sobre esse tema, vocês entenderem que tem aspectos positivos, mas tem como gerenciá-los, né? Vai aguardar mais um pouquinho, Pri? Você que decide aí. É verdade. Vamos começar as apresentações, enquanto o pessoal vai entrando na sala. O pessoal vai Vamos. conhecer um pouquinho da gente. Então, nós lá no Instituto Essenciar, nós atuamos com gestão de pessoas, gestão de negócios, e nós temos mais duas sócias maravilhosas, Rosiele Chimabuco, Maria Tereza Godoy, todas pesquisadoras, estudam também o tema de saúde mental, com certeza estão nos acompanhando também, estudam também esse tema, e também tem essa ênfase em promover saúde, bem-estar na educação, nas organizações, também preciso trazê-las para cá. Gostaríamos de estar às quatro falando desse tema, porque nós gostamos muito de promover saúde nas organizações, é uma temática nossa, queria também falar delas, que são duas profissionais incríveis, queridas, que gostam também dessa temática, e vou começar te apresentando. Tem gente já aqui Para te falando, estamos apresentar, aqui eu para tenho que fazer aprender uma com. Hã? Para te apresentar, eu tenho que fazer uma cola aqui, porque o currículo é grande, não tem como decorar o currículo. Vamos lá, Posso? Priscila. Pode, estou te ouvindo, estou aqui. A Elizabeth Lemos, para mim, é Betinha, porque é muito querida, é uma grande profissional. E antes de ser uma grande profissional, é uma querida. Nós nos conhecemos nos estudos do GEPODS, estudos sobre bem-estar. E a Elizabeth ela é doutora em psicologia, é mestre em letras, é graduada em literatura e crítica literária, né? Ela também tem certificações em forças e virtudes,
é estudiosa do coach sistêmico, pesquisadora em comportamento de professores, com ênfase em carga psicológica, percepção de justiça, engajamento. É palestrante dentro dessas temáticas da educação sistêmica, é comunicadora oral em congressos nacionais e internacionais dentro da literatura e psicologia organizacional. Essa moça, ela tem 15 livros publicados, é uma moça, né? Obrigada pelo moça, viu? De análise e críticas literárias, é assessora pedagógica na Regional de Aparecida, na SEDUC. Ela também é professora nas disciplinas de pós-graduação na área da docência, com foco em desenvolvimento de pessoas. Eu falei que eu tinha que pegar uma colinha, né, para falar de todo esse currículo. Ó, ó, quem fala, então eu vou aproveitar também para apresentar a Priscila para vocês. Essa nossa vinda aqui para refletir sobre esses temas foi um momento nosso mesmo de que a gente gosta de conversar sobre o cenário que nós estamos vivendo. Nós duas somos profissionais de áreas, parece que distintas, né? Mas ao mesmo tempo elas convergem, né? E nós nos encontramos, como ela disse, em momentos de pesquisa. E conversando nessas últimas semanas, a Priscila sempre muito solidária, especialmente com os professores. Ela diz, vamos falar um pouquinho para os professores, a gente sabe o quanto esse momento é difícil e complicado para todos os profissionais, mas especialmente para os profissionais da área da saúde e da área da educação. E eu estou muito feliz. Eu também vou precisar de uma colinha, né? Porque ela fala de mim, se ela me fala de menina, ela é uma jovem de alma, né, e de coração. Então, vamos falar um pouquinho quem que é a Priscila? Tem colinha aqui, gente, porque é grande demais. Ela é mestra em psicologia, com foco na psicologia organizacional e do trabalho. Ela está cursando MBA em finanças e gestão de negócios. Ela é especialista em administração e marketing, aplicado à saúde e também especialista em gestão de pessoas. Graduada em psicologia, gente, e uma psicóloga maravilhosa, viu? Tenha assim, a oportunidade de conhecê-la. Eu sei que quem conhece está entendendo o que eu estou dizendo aqui. Ela tem cursos em Enneagrama, programação neurolinguística, atua na gestão de pessoas, tem mais de 18 anos, com essa carinha de 18, só de trabalho tem 18. Não sei como que ela conseguiu, não. Ela vai dar receita para nós hoje, tá bom, pessoal? Eu sei que está chegando muita gente aí da educação básica, os meus parceiros, viu, de Aparecida de Goiânia. Então, ela trabalhou, em várias áreas, mas especificamente atuou em hospitais das Forças Armadas, na Associação ao Combate ao Câncer, no Instituto Neurológico de Goiânia, e atualmente ela é consultora do Instituto Essenciar, como ela já falou lá no início. É pesquisadora, né? A ênfase das pesquisas dela é nos processos psicológicos e sociais do trabalho, com temas da saúde mental, bem-estar e diagnóstico, liderança e gestão de qualidade. Quase fiquei sem fôlego só para falar o seu currículo. Pensa a oportunidade que nós estamos tendo hoje. E nós, professores, né, que estamos passando por um momento muito diferente. Eu estou falando como professora, que eu sou de professores, como assessora também de vários líderes escolares e também por trabalhar, né, na educação superior. Então, hoje nós estamos aqui, Priscila, ela me chama de Betinha, eu chamo ela de Pri. Eu estou tentando aqui não chamá-la de Pri. Nós estamos aqui para falar de trabalhadores. Claro que dentro dos trabalhadores nós vamos falar dos professores. Mas, na verdade, todas as nossas discussões, ela vai para esse campo do trabalho, das organizações. Então, todos que estejam aí nos ouvindo, entendam que estão, assim, contemplados nas nossas falas. Não é, Priscila? Então, nós estamos... Educadora lá de São Paulo. Ah, é? Olha que linda. Vai vendo aí. Eu tô querendo ver, gente, as pessoas que eu sou professores, profissionais, Leonildo está aqui com a gente. Eu vou tentando ver, viu? Depois que da minha. Tá, São então, Leonildo. Então, também um excelente educador, excelente professor. Então, os professores estão em teletrabalho. Nós já tínhamos,
professores, nós tínhamos já várias demandas, né? E agora nós estamos com demandas, nós acrescentamos mais demandas nas nossas vidas, diante desse cenário diferente. Claro que isso vai mudar nossos comportamentos pessoais, né, profissionais, e esses aspectos, e os aspectos nem sempre serão só positivos, né? Serão também negativos. Aí a gente está questionando hoje, para refletir com vocês, que aspectos são esses negativos que nós podemos gerenciar e manter a nossa saúde? Se alguém quiser falar aí pra gente, né, Priscila, vai observando enquanto eu falo. É possível se manter em saúde? Eu acredito que sim. Diante de todas as nossas pesquisas, nós vemos aqui, assim, não falando de coisas que nós temos por inferência, porque simplesmente alguém disse, não, é porque nós temos estudado, eu tenho estudado nos últimos 15 anos com foco em professores, com foco, na verdade, nos aspectos que envolvem as competências específicas da área, as competências cognitivas, mas também competências sociais e emocionais. Então, a gente vem com campo de experiência de estudos teóricos, empíricos, e também vivenciamos na prática, né, essa vivência da docência em si. Tanto eu como a Priscila. E com certeza nós temos vários colegas que estão nos assistindo aí que podem também contribuir com as nossas falas. Então não fique avexado, se a gente está aqui para juntos discutirmos. Mas é isso. Eu acho que é importante a gente falar, Priscila, que nós vamos refletir quando fala de burnout, que mais à frente nós vamos falar realmente o que essa palavra significa, que essa variável nos traz. É bom a gente deixar claro para quem está nos ouvindo que a gente não tem nenhuma intenção de ir somente para esse desfecho, de tratar só questões negativas. Porque nós seguimos uma linha, né, de pesquisa da psicologia positiva. E nosso objetivo é claro, aqui, né, Pri, pode me interpelar se você precisar falar alguma coisa, tá? Então, é a gente falar dessa relação, desses desfechos negativos, que é preciso falar. Para a gente sanar essas questões negativas, a gente precisa falar delas, não é verdade? Então, a gente vai falar dessa relação de burnout, que é nesse sentido de desfecho mais negativo, relacionado com a satisfação com a vida, que é esse desfecho positivo na nossa função de professor, tão almejada por muitos, tão respeitada e muitas vezes desrespeitada por muitos em vários sentidos. E isso nós vamos começar sobre o burnout, sobre esse momento um pouco negativo, mas vamos fazer uma espiral positiva e falar um pouco do engajamento, mostrando que há um contraponto, né, entre essas duas vertentes. O nosso caminho é buscar esse equilíbrio, mas que existe sim um cenário negativo de adoecimento, que nós temos que observar as demandas, as exigências, e temos que ampliar os nossos recursos positivos para, de fato, avançar e encontrar essa espiral positiva, encontrar o bem-estar, encontrar o flow, e quem sabe, que é o nosso objetivo, encontrar o savoring no nosso dia a dia, né? Uma vida mais saudável, mais positiva, mais fluida, mais prazerosa, mais gostosa mesmo, né? Mais significativa. Exatamente, mas a gente, como nós dizemos, nós temos que falar dos acometimentos. E recentemente, assim, eu vou falar um pouco também da minha pesquisa, da tese de doutorado, que é onde eu tive que ir lá perceber, né, os professores, por que existiam esses afastamentos, quais seriam os motivos. Dentro da minha pesquisa que eu fechei no ano passado, no ano atrás, eu trouxe que em 2018, na educação básica, quase 70% dos afastamentos por saúde na Secretaria de Educação de Goiás estava relacionado aos transtornos mentais e ao estresse crônico. Ou seja, então a gente passou então a entender, e eu passei a entender, e várias outras pessoas, especialmente vocês da área da psicologia, que é muito importante a gente tratar essas questões que relacionam, então, a esses afastamentos, esses acometimentos dos professores. Eu acho que é importante a gente dizer. Vou te provocar. Vou te provocar. A gente tem um indicador do ISMA de 2019
nos apontando que 40% da população brasileira tem burnout. 30% da população brasileira com burnout. 4% da população mundial com burnout. Você observou na sua população, no recorte da pesquisa, também esse índice. Então, nós vamos começar já com o indicador, provocando os nossos convidados, participantes. Antes da pandemia, nós já tínhamos esse indicador aí preocupante. Antes de nós comentarmos sobre o conceito de burnout, que para alguns é familiar o conceito, para outros não, mas nós já temos esse indicador preocupante de adoecimento voltado, correlacionado com o trabalho. Pois é, e você está falando que a gente já tinha esses indicadores, né? Tanto que você está apontando e também a minha pesquisa apontava isso para professores. E agora nesse cenário, Priscila, você também é uma professora que está trabalhando, está fazendo o teletrabalho. Como que está a sua vida enquanto professor? Como que está a sua vida dentro da sua casa? Porque eu sei que você tem filho pequeno. Como que está? Está tudo normal? Sim. Normal, não. Alguns momentos bastante prazeroso. Eu tenho uma força de assinatura, que é amor pelo conhecimento, que me traz essa fluidez para aprender de forma mais ágil. Então, é um recurso protetivo que me auxilia nessa fluidez. Mas, com certeza, em alguns momentos, ele é muito desafiador aprender novas tecnologias de forma mais ágil e ter que produzir o meu trabalho, os vídeos, produzir em teletrabalho, fazer essa gestão com a família, ensinar o filho, né? Fazer esse papel, muitas vezes, apoiativo do educador também, que está lá na casa dele produzindo. Eu quero compartilhar e empaticamente me colocar junto com os educadores, que é um desafio. A minha força, ter esse conhecimento das forças e virtudes, me auxilia bastante. Tornar mais fluido esse momento. Mas eu me torno empática com Vânia, minha aluna, saudade também. Mas eu me torno empática com os educadores, entendendo que é um momento, sem sombra de dúvida, desafiador, quando principalmente você não conhece as suas forças, para te auxiliar a tornar mais fluido esse momento. E você precisa aprender de forma diferente do tradicional que você aprendeu até o momento, com o quadro, com o giz, naquele formato tradicional. Tem alguém falando que a live de vez em quando está travando, então nós vamos falar bem devagar para ver se volta, mas eu acho que voltou normal, Pri. Mas nós temos aqui uma fala interessante, que eu acho bom a gente parar. Quem está mais suscetível a burnout? Profissionais mais jovens ou mais velhos? Boa pergunta. Nós vamos responder brevemente, né? Então esse cenário... No conceito a gente vai falar um pouquinho. Então, essa estabilidade econômica, né, Priscila, ela vai toda, assim, trazer mais acometimentos, mais pressão psicológica para cima de todos os profissionais e especialmente, né, dos trabalhadores da educação. Nós não estamos diferentes dos demais profissionais, nós estamos diante desse temor do contágio. Estamos trabalhando em casa, eu falo nós, mas os professores em geral estão em teletrabalho. Eu ainda como sou assessora pedagógica, ainda vou na regional, assim, mas a maioria dos professores em funções de sala de aula estão em teletrabalho. Mas eles não estão afastados desse perigo, dessa angústia pela morte, que a gente fala não é da gente, não, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, esse isolamento social, porque para um professor, as demandas não diminuíram, elas aumentaram, não é? Tá tendo... então, e aí tem mais um detalhe, além de estar tendo que fazer esse trabalho, toda essa demanda a mais, ele tem que pensar também em novas metodologias, usar os recursos tecnológicos, ter a possibilidade Entramos na descrição do cenário, né? Já estamos na descrição do nosso cenário do trabalho, que é o VUCA intensificado. Exatamente. Aí eu tô olhando aqui, quando está tendo a gente falando com a gente. Então, assim, ou seja, tem que ver todas essas novas demandas e tem de ser inovador, né? Tem que desenvolver uma competência adaptativa, porque tem que contribuir aprender de forma mais ágil ainda, né?
Uhum. E o aluno está lá esperando que o professor prepare uma aula para ele aprender. E é à distância, né? É nessas aulas não presenciais. E aí eu faço um questionamento para você, Priscila. E tudo isso aí, será, esse trabalho, esse teletrabalho, será que ele gera exaustão emocional? Então, o que eu tenho ouvido também dos pacientes, esse cenário da Covid me trouxe para os atendimentos dos nossos clientes, né? Porque o que eles têm compartilhado, clientes da saúde, clientes educadores, é que essa exigência ela é grandiosa mesmo. E o teletrabalho exige essa gestão. Eu tenho que fazer essa gestão da minha casa, da minha família, eu tenho que fazer essa gestão do meu trabalho, ao mesmo tempo que eu tenho que fazer essa reunião virtual, eu tenho que ensinar o meu filho, eu tenho que produzir mais, eu tenho que praticar uma atividade física dentro da minha casa, eu tenho que gravar os vídeos, os educadores têm sofrido muito com os vídeos, né? Eu tenho que aprender a nova tecnologia do Zoom, do Jitsi, eu tenho que fazer a gestão no Trello, eu tenho que ter o domínio de todas as tecnologias ao mesmo tempo, eu tenho que enviar a lista de atividades para os alunos na madrugada, ou então 11 horas da noite. Então, é uma gestão enorme de atividades que eu tenho que fazer num breve espaço de tempo. Então, realmente exige. Mas, ao mesmo tempo, eu recebo a devolutiva de que muitos estão muito produtivos. Então, tem as devolutivas positivas, as negativas, mas, sem sombra de dúvida, há uma demanda grandiosa mesmo de atividades nesse momento. E uma Olha, exigência de se adaptar. tem uma amiga de Lusiânia, Grazi, ó, que saudade, Grazi, é uma parceira também de luta aí na educação básica. Aqui está falando, alguns estão falando que às vezes está travando, mas a maioria dizendo que está normal. Mas então é importante a gente entender, né? Porque trabalho, ele não significa sofrimento e adoecimento, né? Trabalho é uma possibilidade da gente viver e assim desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional. Claro que isso vai gerar para o trabalhador e para a organização bons resultados. Isso não é diferente, né, na educação. Quando a gente fala da educação, é a educação básica também, a educação superior, a pós-graduação, em todos os sentidos. São todos os professores que nós estamos falando. Claro que os professores da educação básica, a pressão é muito maior, porque a experiência com aulas não à distância e o trabalho do professor nesse processo de home office não era tão natural. E já na graduação e na pós poderia acontecer, talvez de forma parcial, mas acontecia. É algo muito novo. E o trabalho, muitas vezes, para os professores, é uma necessidade, uma razão de viver. Eu estou trazendo, assim, coisas que eu vivi nos últimos anos, de professores de terem dificuldades de aposentar, porque querem permanecer, dizer isso aqui é o meu lugar, é a coisa que eu amo. E nós, e tá gente falando que está com saudades, eu também estou com saudades, são colegas, nós estamos momentos aqui para falar mesmo com vocês, podem ficar à vontade. O que nós vamos evoluir é nessa relação que cada um de nós estabelece com o trabalho. Eu acho que a grande proposta nossa aqui é fazer essa reflexão. Como cada um de nós estabelece essa relação com o trabalho? Como cada um de nós percebe o trabalho? Quais são os recursos que cada um de nós tem para estabelecer essa relação com o trabalho? Esse é o grande diferencial. Alguns vão perceber de forma negativa, outros vão perceber de forma positiva. Cada um vai estabelecer a sua relação e utilizar os seus recursos. E esse vai ser o grande definidor de adoecimento ou de saúde. A Grazi está falando aqui que o trabalho nos ajuda a fortalecer. A educação, por mais que seja árdua, é prazerosa. Então, é esse sentido que muitas vezes é a razão de viver dos professores. E esse conceito que a gente traz de trabalho, essa significância, essa experiência de convivência sadia, de respeito, de compromisso e de qualidade de vida. Contudo, agora com esse cenário, não é que a gente já está falando que já que nós tínhamos indicadores de muito adoecimento dos professores, né? E agora demandas identificadas nesse período. E agora, com esse novo ambiente, o que mesmo
com toda essa significância e esse novo ambiente de pressão. Então, o professor, ele vai passar a ser provocado por diferentes maneiras de motivações ou desmotivações, em especial agora trabalhando em casa com tudo que nós já dissemos. Então, o teletrabalho vai trazer benefícios e dificuldades, não é isso, Priscila? Sim, a gente já tinha essas demandas, elas continuam, e agora são intensificadas também pela questão da própria pandemia, esse medo do contágio, da morte, do contágio da família, do contágio pessoal, uma possível redução da renda, uma possibilidade de desemprego para aqueles que atuam também na área privada. Então, realmente, nós temos um contexto que traz, de fato, adoecimento nesse momento, além das demandas anteriores. De fato, nós temos essa situação externa. Nossa proposta aqui também é pensar como gerir essa situação interna. Então, acredito que é interessante nós começarmos a falar desse conceito do burnout, né? Nós vamos começar a falar. Então, à medida que o indivíduo vai sendo inserido nesse diferente contexto, nesse cenário, né, de toda pressão, claro que diretamente isso vai influenciar no seu comportamento e diretamente nos desempenhos no trabalho. E isso vai, de certa maneira, interferir, comprometer não só os aspectos físicos, como também os aspectos psicológicos, né, dos professores. Vai diminuir o seu desempenho e muitas das vezes ele pode chegar à fadiga ocupacional, pode adoecer bastante nessa condição, nessa exaustão profissional. E essa exaustão profissional, ela foi reconhecida nos últimos anos pela Organização Mundial de Saúde, né? Que vem trazendo questões relacionadas a essa classificação internacional das doenças, que burnout será inserida, então, nos próximos anos. Então, essa compreensão do que seja burnout, ela é muito interessante para nós, especialmente nós professores, que isso vai, de certa forma, afetar o nosso bem-estar, ou seja, a nossa saúde cognitiva, as nossas dimensões psicológicas, a nossa satisfação com a vida. Então, nós temos que falar disso e entender o que é isso. Então, você sabe, vou fazer uma perguntinha para os nossos colegas. Tem muita gente falando aqui. Estou de licença e sinto muita falta do fazer pedagógico, viu? Vou fazer uma perguntinha para vocês aí. Você sabe o que é síndrome de burnout? Alguém quer responder? Porque, Pri, eu fiz essa pergunta, né, nas minhas redes sociais, eu falei lá no início, e muitos ainda não sabem o que é. Quais são o que é, de onde que surge, quais são as suas características, quais são os acometimentos, né, especialmente com professores. É uma pergunta interessante. Eu trabalho na área da saúde há um tempo considerável e muitas vezes, Beth, é difícil diagnosticar, né? É uma patologia silenciosa e ela se assemelha muitas vezes a outros quadros clínicos. Ela inicia de forma muito silenciosa. Muitas vezes a pessoa que tem burnout, ela não consegue identificar de início. E os colegas também que estão na área da saúde não conseguem perceber de forma tão clara. Então, é uma pergunta muito interessante e importante. Isso. Para que as pessoas percebam quais são os sintomas. Isso. Eu consigo perceber no meu colega, quando ele começa a apresentar os sintomas, eu posso, então, identificar, apoiar, de alguma forma. Eu, enquanto gestor, também consigo identificar na minha equipe, né? Enquanto gestor da educação, ou gestor em qualquer outro segmento, que também preciso promover um espaço de saúde, eu consigo ver claramente quando alguém da minha equipe tem burnout, o que eu posso fazer? Primeiro, conhecer, ter a informação e identificar. Então, é relevante essa pergunta e também para que nós possamos identificar quais são o conjunto de sintomas. Isso. Então, assim, burnout é uma palavra inglesa, né, que muitos estudiosos falam para nós, mas, na verdade, já começa dizendo que é esse sentimento de fracasso, de exaustão, causando um excessivo desgaste na minha energia pessoal, nos meus recursos pessoais. Bem pesado, né? E fracasso. Ninguém quer ter. Isso,
Isso, burnout, algo queimado, está todo queimado por fora, sabe? E não é assim, é uma exaustão de energia que como se fosse um fogo tomando de conta do ser humano e ao mesmo tempo ele é invisível, né? Então vários estudiosos trazem isso para nós, que ocorre também essa perda dessa criatividade, essa reação ao tédio e aborrecimento. Muitos professores começam a dar birras e nós ficamos pensando que ele está resistente ao trabalho. Quando chega uma nova atividade, ele fala, não vou fazer, porque eu não tenho mais. Ou tem aquela sensação que ele não consegue fazer, eu não consigo fazer isso, eu não consigo, eu tenho muitas demandas para fazer, mais essa coisa para acrescida na minha vida e começa a realmente ficar uma pessoa aborrecida e muitos que estão perto, como você disse, começam a entendê-lo não como uma pessoa que precisa ser vista e ajudada, mas como uma pessoa É que está... interessante o comentário da Graziele. Muitos dos nossos chefes acham que é preguiça. Na verdade, é um Exatamente. grande desinteresse da pessoa, né? Ela não percebe que ela está desinteressada do trabalho, que ela está apática, né? E antes ela tinha um grande vigor e uma absorção, e o gestor, ele desconhece esse adoecimento, ele acha que é preguiça. Olha que interessante o comentário. Isso, e ela Obrigada, Grazi. coloca entre aspas, chefes, porque um líder, ele vai olhar de uma outra maneira, né? Então, ela tem esse conhecimento, ela traz isso pra gente. Então, é nesse sentido que nós vamos falar de burnout, de forma geral, é esse acometimento de tal maneira no comportamento do trabalhador que ele vai deixando de ter gosto por aquilo que ele ama tanto, é o meu trabalho, é a minha razão de vida, mas eu passo a ficar aborrecido. Então, eu vou trazer algumas expressões, assim, que é mera coincidência se alguém achar que eu viu por aí. Eu É gosto chegar... daquela figura, que é um prédio em chamas, eu comentei com você, né? Que É, alguns autores trazem esse termo. O burnout é uma pessoa que muitas vezes se comporta como um prédio em chamas andando. É uma figura muito forte, né? é muito forte, mas é bem isso. E aí eu vou mostrando para as pessoas, eu vou meio que afastando, desacreditando primeiro em mim, depois desacreditando nos colegas, dizendo eu faço, ninguém faz. E é nesse sentido, vai perdendo esse amor, essa vontade de viver no trabalho. É bom, é interessante a gente dizer que não é fora do trabalho, é um acometimento no trabalho, né? Burnout é no trabalho. Então, alguns sintomas que Essa a pessoa gente leva também para casa, não leva, Beth? Ela tem essa leva. relação conhecida no trabalho, mas ela também, quando chega em casa, ela tem os comprometimentos com a família. Possivelmente ela chega em casa também apática, entristecida ou reativa de uma forma negativa, né, mais agressiva. Ela não vai chegar em casa e se comportar de forma tão saudável, né? Ela começa, é onde ela se estabelece, é no trabalho, né? É o trabalhador com o seu trabalho. Aí você está falando que é muito interessante, estou amando. Obrigada, Wanda. Então, assim, vamos pensar, quando você vai conversar com um colega, ele diz assim, eu não tenho vontade de ir para a escola. Eu amava a minha escola, agora eu não tenho vontade. Quando eu lembro de ir para o meu trabalho, eu tenho dor de barriga, eu tenho náuseas. Então, a gente tem convivido com colegas falando isso. É uma preocupação muito grande. E uma das características psicosomáticas do burnout, claro, um dos os níveis de burnout é isso, levar dores de cabeças constantes, fadiga, dores musculares. Professores, a gente vê muitos reclamando da questão de dor na coluna, muita, né? Toxicólogo. Nas mulheres, a alteração de ciclos menstruais, ele começa, então, são indícios que vai apontando para a gente. Isso não é uma característica mais física, mas nos comportamentos. É aumento desses aspectos mais violentos, fica mais incisivo, né? Essa capacidade de alto risco mesmo, absenteísmo, esse afastamento mesmo, a falta de ir no trabalho, presenteísmo vai, mas também não trabalha. E vai para um campo também das emoções, né? Querer abandonar mesmo o trabalho, a irritabilidade, a falta de concentração. E tudo é negativo. Isso não vai dar certo. Eu não vou fazer, eu não quero, não dá certo, eu não dou conta, né? Eu acho, mas é importante para a gente fechar esse e
fechar essa questão do burnout, assim, desse conceito e desses acometimentos em professores, de forma teórica, eu só vou falar rapidamente, porque eu já até falei de todas essas características. O burnout, ele divide em 3 dimensões, que é essa exaustão emocional, que é essa perda da energia, da motivação negativa, que vai interferindo na vida do professor, da relação dele com o aluno, essa irritabilidade, essa despersonalização, que é isso, perder esse distanciamento, essa indiferença com o trabalho, né? Perder esse significado, esse amor ao que faz, e a falta de vontade de desenvolvimento profissional. Para que eu vou estudar? Ninguém vai me valorizar. Para que eu vou? E um professor, para chegar a falar isso, é muito difícil a gente ouvir, sabe por quê? Porque a base de um professor é o estudo. Todos os dias um professor estuda para o seu Ele trabalho. naturalmente gosta, né? Ele naturalmente fica absorvido pelo conhecimento, né? É algo que naturalmente é fluido para ele, né? Então, assim, mas o que a gente vem estudando? A gente não tem esse foco, né, Priscila, nesse adoecimento. Os nossos estudos é pensar que nós podemos ter uma espiral positiva de tal maneira que a gente possa gerenciar isso, todos esses acometimentos. E eu não estou falando aqui com você que nós vamos tirar demandas de professores. Nós vamos fazer com que a gente olhe para as nossas vivências e a gente sabe gerenciar, fazer ter autocontrole, é alguma coisa que você vai falar bastante agora para frente. Mas, desde o início, quando a gente estuda burnout, a gente relaciona ele com engajamento, que é esse lado vigoroso, dedicado e concentrado do professor no ato do seu trabalho. E uma coisa não é independente da outra, não é contrapondo o outro, um contrário do outro. Se eu tenho burnout, que é esse estresse crônico, né, essa exaustão emocional exacerbada, não quer dizer que eu não seja engajada. Tem professores, especialmente agora no teletrabalho, que eles estão entregando as tarefas sim, os alunos estão dando resultado sim, mas ele por fora ele tá essa chama, igual o prédio cheio de fogo que você disse. Então, eu acho que é esse momento a gente dizer que uma pessoa engajada, que tem vigor no trabalho, que vai para um aspecto mais positivo, ele pode estar com burnout. Mas se eu consigo enxergar que isso é bom, eu posso atenuar também essas situações. Claro que a gente sabe, Priscila, que tem vários estudos que trazem para a gente tudo isso, e que esses impactos são muito difíceis para os professores, mas é muito importante a gente dizer que nós também temos aspectos importantes que podem gerenciar tudo isso. E aí a gente pode fazer alguma perguntinha. Como a gente pode proteger, Priscila, desse adoecimento, desse burnout? O que a gente pode? Agora vamos deixar mais a Priscila falar, né? E vamos ouvir essa maravilhosa. Falei de tudo, da minha vivência, da nossa vivência. Professores, representei vocês aqui, eu queria trazer a voz dos meus colegas, que às vezes gritam por isso. Agora a nossa psicóloga querida vai nos falar. Como que a gente faz para melhorar tudo isso? Vamos continuar falando. Sabemos que existe sim um adoecimento, sabemos que existem sim as demandas. A psicologia positiva ela vem de alguma forma contribuir para essas demandas, para esse profissional que vem adoecendo, que se percebe com inúmeras demandas do cenário do trabalho, vem responder sobre essa relação com o trabalho, que pode ser positiva, vem responder que nós podemos estabelecer essa relação com o trabalho de uma forma mais saudável, mais prazerosa. Essa relação, ela se diferencia de indivíduo para indivíduo, parte-se de uma percepção que é única, que é subjetiva, a forma como eu me relaciono com o trabalho é diferente da forma como a Beth se relaciona, como cada um de nós se relaciona, e parte-se, então, de como eu vivencio o trabalho, como eu percebo esse trabalho, o que me engaja nesse trabalho, que propósito tem realizar esse trabalho, que recursos eu posso utilizar como pessoais no meu trabalho, de que forma eu posso contribuir no meu trabalho, quais forças eu tenho para realizar o meu trabalho, o que mais eu posso fazer no meu trabalho. Todas essas reflexões eu posso fazer no meu ambiente de trabalho. Então, partimos desse conceito. É uma espiral positiva que nós podemos construir,
Primeiro pensando, né? Eu posso trazer vivências, nós falamos muito do PERMA. Eu posso trazer vivências positivas todos os dias para o meu trabalho, vivenciar mais emoções todos os dias, eu posso estabelecer relações mais positivas ali no meu trabalho, eu posso ter realizações pequenas todos os dias e celebrar essas realizações. Então, se eu aprendo a utilizar uma plataforma diferente no meio de todo esse cenário desafiador, eu posso celebrar? Claro que eu devo celebrar. Posso me exigir menos e celebrar mais? Devo fazer isso. Eu posso, então, começar a me engajar à medida que eu vou celebrando em cada atividade que eu mesmo estabeleço para mim no meu checklist? Claro, devo demais fazer isso. Então, eu começar a observar sobre esses aspectos mais positivos, dentro da minha percepção, dentro das minhas metas estabelecidas, primeiro partindo desse pressuposto, e observar aquilo que nós chamamos de forças pessoais, né, dentro das forças que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Então, dentro dessa espiral positiva, eu chego no engajamento, eu chego no flow, que é essa absorção total, de forma a perceber, desligar do tempo, desligar, até muitas vezes até esquecer de beber água e de até me alimentar, não que a gente vai fazer isso, mas estar tão absorvida ali da atividade, ela ser tão prazerosa, que eu até chego a me esquecer e saborear mesmo. Então, o objetivo é chegar até esse momento. Mas falando do burnout e do engajamento como um contraponto, quando nós estamos conscientes de todas essas forças, conscientes dessa trajetória mais saudável, mais positiva, por isso que nós chamamos muito na Essenciar toda a liderança quando nós trabalhamos nas organizações, sejam de educação, seja de saúde, né, com os nossos clientes, nós sempre fazemos esse convite para a liderança trabalhar conosco, entendendo que o líder ele tem esse papel de promover esses espaços de saúde, de promover esses espaços de autoconhecimento com as suas equipes. À medida que nós temos esse autoconhecimento, esse desenvolvimento humano, essa liderança positiva, nós conseguimos construir esse espaço de engajamento que é um contraponto do burnout. Conseguimos, então, engajar as equipes de forma que eles tenham mais vigor, de forma que eles tenham mais dedicação, que eles estejam mais absorvidos, mas sempre muito conscientes, sempre desenvolvendo as pessoas, sempre promovendo a saúde. Então, sim, é possível, né? É possível, sim. Promover, respondendo a sua pergunta, promover, sim, medidas mais protetivas, com os recursos, tem gente sim, falando com você aqui, ó. Tem gente falando com você aqui, ó. É preciso entender que a síndrome não pode ser um escudo para o desinteresse e a falta de vontade também, sem sombra de dúvida. Nós temos que ter a compreensão, a autorresponsabilidade, as escolhas conscientes, com certeza. Aí tá falando aqui, ó, realmente, pequenas celebrações são extremamente importantes. É a Rose que está falando, a nossa parceira, para manter a saúde mental e fortalecer a positividade. Ela falou que não é para você esquecer de salvar essa live que ela quer ver novamente. Tem muita gente querendo essa live aí. Depois você pergunta e como que grava, nós vamos gravar. A Grazi fala assim, ela Betinha, me chama de Betinha também. Betinha, seria interessante que essa discussão chegasse não somente nas escolas, mas também nas superintendências e gerências, a fim de os líderes reconhecerem, ó, quem realmente tem a síndrome, ou quem está usando de bengala. Então, e aí, que são essas forças de caráter? Porque muitos também tiveram dúvida e perguntaram o que é força de caráter que pode favorecer, então, e gerenciar esses adoecimentos. Betinha, nós temos só 15 minutos. Fala com a gente, quase não fala nada. Então, como você bem disse, o burnout vai compor, né, o nosso compêndio de doenças mentais, e Seligman, ele traz as forças, 24 forças, trazendo esse conceito e resgatando as forças humanas dentro desse mesmo contexto. A psicologia, ela traz uma resposta para a humanidade quando ela compôs o conceito de saúde mental para responder, para auxiliar, responder à humanidade nos adventos pós-guerra e auxiliar
aqueles indivíduos que vieram do pós-guerra adoecidos. Segma resgata uma resposta também à humanidade inicial de que promover a saúde também mental, desenvolver a potencialidade humana, estimular o indivíduo a ser mais pleno. E ele traz, então, em 2004, o conceito de forças, resgatando essa essência da psicologia de promover o desenvolvimento humano, o potencial humano, de tornar o ser humano também mais completo. E ele estabelece, então, as 24 forças, forças humanas, forças de virtude, as forças de caráter, estudando toda a história também da humanidade e percebendo que todos, de forma única, temos as 24 forças. Mas elas estão estruturadas de forma única. Eu não tenho as mesmas que você. E isso é incrível. Porque elas estão estruturadas de forma diferente. Nós somos diferentes. Então, a sua grama não é mais verde que a minha é diferente da sua. Isso é tão legal, porque torna você diferenciado na sua construção, nas suas entregas, seus objetivos. Então, as forças, elas estão dentro de nós. Nós temos todas essas 24 forças, né? Só que umas, elas, como você disse, são de assinatura. A minha é a critério, significa mente aberta, é a primeira. E aí a gente resiste, né, com algumas coisas. Claro, gente, isso aqui a gente não descobre assim de forma assim aleatória. Precisa mapear, né, Priscila? Tem como mapear essas forças? Então, nós temos um teste que chama VIA. Nós vamos até compartilhar nas nossas redes. Tem um acesso gratuito. O site é até promovido até pelo Segma. Você pode fazer esse teste e conhecer quais são suas principais forças. Nós falamos que as 5 primeiras são as forças de assinatura, aquelas que, de fato, você percebe que estruturam as principais decisões da sua vida, as 5 primeiras. De forma mais ampla, nós temos 24 forças que vão se estruturar em 6 principais virtudes humanas. Todos os indivíduos têm as suas forças, as suas virtudes. As principais: sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. O que eu quero dizer? Dentro dessas 24, você tem 5 de assinatura. Essas 5, elas, de alguma forma, te organizam, facilitam a sua vida, são fluidas, você naturalmente promove as coisas a partir delas. Priscila. Vou dar um exemplo. Só porque agora que falou, eu consigo lembrar de uma situação assim, que professora a gente pensa que só as crianças dão birra, nós damos birra, né? Eu falei isso já, a gente fica aborrecido com algumas coisas, dá birra, fala que não vai fazer, bate o pé, e depois esse professor é aquele, a gente percebe que é o mais criativo, que vai fazer a tarefa muito melhor que muitos outros. Que força é essa aqui? O que acontece que o professor faz isso, e é nesses acometimentos, nesses comportamentos desordenados, dessa pressão psicológica que está sofrendo, desse acometimento, dessa carga, vamos dizer, psicológica que envolve, que ele faz isso. Por que ele faz isso? Que força que ele deveria usar para amenizar essa situação? Ou seja, amenizar essa situação ou não desenvolver o burnout na vida dele? Então, na verdade, não existe uma força mais importante que a outra, né? Todas elas têm o seu grau de relevância. Algumas trazem uma fluidez para adaptação. O que é o mais importante, e nós, enquanto psicólogos, dizemos muito isso, é você descobrir as suas forças. Descobrir aquelas que você tem de assinatura, utilizar, porque elas são fluidas, e essas forças vão te dar maior bem-estar, vão te dar maior facilidade de entrega de resultados. Se você concentrar lá nas últimas e tentar ali durante toda a vida desenvolver aquelas últimas, elas vão ser mais difíceis. Trabalho com mapeamento de competências e é tão interessante que nós mapeamos as competências e identificamos que aquelas que são gap, muitas vezes a pessoa fica muito focada no gap e esquece aquelas que ela já tem. Não que eu não tenha que desenvolver aquelas que são gap. Muitas vezes eu tenho que desenvolver para permanecer na empresa, para entregar os resultados. Mas as que eu já tenho, que me facilitam. E as forças que eu já tenho, que me fortalecem para desenvolver o gap.
Esse é um grande diferencial. Então, utilize as que você já tem, que te tornam, então, mais fluido, diferente. Então, eu tenho uma força que é amor pelo aprendizado. Ela é um grande diferencial na minha trajetória de vida. Ela me traz aqui, para essa live, por exemplo. Ela me coloca em situações inusitadas, mas sem sombra de dúvida, ela é um diferencial na minha carreira. Ela é um diferencial. Ó, tem gente aqui que se vai mapear, quer mapear. A Priscila já falou que vai tá dando dicas aqui para vocês. Estou deixando ela falar para não perder nenhum momento. Mas tudo que vocês estão falando é super interessante e nós vamos ajudar mesmo. Nós vamos continuar seguindo o outro aqui. Então, nós fazemos as entregas então, para os educadores, os líderes. Conheça a sua equipe. Você, enquanto educador, conheça as suas forças. Não se compare com o outro. Conheça o que você tem de forças, de competências. Com certeza, se você tem um gap, você vai desenvolver essas competências que você precisa alcançar, mas utilize aquilo que já é mais fluido em você, que você já tem como fluidez. Porque, com certeza, é um facilitador, já é um recurso que você já traz na sua história, na sua trajetória, para você encontrar os resultados, entregar os resultados que você precisa. Tem perguntinha aqui para você. A posição das forças podem mudar? Podem mudar, sem sombra de dúvida. Pode refazer o teste a cada 6 meses, assim como as testagens psicológicas que nós fazemos, pode fazer e elas podem mudar. Geralmente modificam. Mas após os objetivos. As de assinatura, geralmente, elas perduram. Geralmente, elas perduram. Essa, por exemplo, que eu falei, amor pelo conhecimento, eu já fiz outros momentos do teste. Essa força, ela perdura. Outra minha também que eu gostaria de compartilhar, que é bravura. Eu comento muito, vou compartilhar aqui, eu comento muito com a minha mãe. Domingo é Dia das Mães, parabéns para as mamães que estão nos assistindo. Para a minha também, para todas as mães. Estão na prática do dia a dia, se dividindo entre ser mamãe, ser educadora, fazendo a gestão, parabéns para as mamães. Eu comento muito com a minha mãe algumas coisas, eu falo, mãe, que situação difícil é essa, né, que eu estou, ela brinca comigo, ela fala assim, mas você é aquela que vai à frente, abre o caminho, a força da bravura. Então, de fato, é uma força também que me coloca à frente. É sofrível algumas coisas, mas essa força nos coloca à frente de muitas situações. Então, são forças de assinatura que fazem a diferença. E nós entendemos porque algumas situações nós nos colocamos, escolhemos, nos colocamos naqueles momentos e fazemos aquelas escolhas. Faz um sentido na nossa história, na nossa trajetória. Muita gente quer mapear. A gestora minha, falando aqui, a de Aparecida de Goiânia, a Cida, que é lá do Alto Paraíso, ela vai mapear. Nós vamos mapear. Só para falar rapidinho, a minha equipe de tutores de Aparecida de Goiânia, a força da equipe total, nós mapeamos de todos individuais e depois fizemos todo um trabalho lá, é generosidade. Então, as pessoas generosas... Para a gente não... Nosso tempinho já está curtinho, eu só queria fazer um comentário. Se tiver gestor nos ouvindo, nos acompanhando, faça esse teste com a sua equipe, é um bom momento de reuniões de feedback, sejam virtuais ou presenciais, faça com a sua equipe, dê esse feedback para a sua equipe, compartilhe com eles. É um bom momento de estabelecer esse ambiente de saúde, de bem-estar e, de fato, devolver esse recurso para a sua equipe. O recurso psicológico é gratuito, é acessível. E aqui nós estamos à disposição também, né, Priscila, para colaborar com quem precisa. Tem as mentorias, né? Nós fazemos e a gente pode fazer mentoria. E a gente pode fazer mentoria, a gente pode ajudar, é de graça, né? Ó, admiro muito essas pessoas lindas, Betinha e Priscila. Muito obrigada, Eliane. Ó, tá aqui a Kênia também, psicóloga maravilhosa, o tempo todo interagindo. Kênia, muito obrigada. A gente vai ter que fazer sei quantas lives para falar com todo mundo. Gente, ó, não, depois nós vamos ter que ler. Eu sei que a gente for respondendo, tem poucos minutos, mas eu tenho certeza, eu queria ficar aqui 2 horas com a Priscila, porque ela tá falando só de força.
eu gostaria que você dedicasse esse restante do nosso momento aqui para você falar só de força, dar algumas dicas de outros recursos que a gente pode para gerenciar burnout. Sim, tem alguns das organizações, né, e que eu acho que é relevante falar. Além do burnout nos educadores, eu também venho da área da saúde, e os meus estudos foram também na área da saúde. Nós percebemos em médicos, em enfermeiros, em técnicos de enfermagem, é muito semelhante o adoecimento deles também. E o que nós percebemos que é também um recurso semelhante para os educadores? O apoio social, dentro desse contexto das equipes, o capital psicológico, nós podemos fazer uma live depois, no outro minuto, para falar, e aí nós vamos convidar, né, a Rosiane Chimabuco e a Maria Teresa Godoy para falar sobre esse tema, que elas são espetaculares, tá? Especialistas. A forma de enfrentar o coping, que é a forma de enfrentar o estresse, a própria organização com suas políticas de saúde mental, programas bem estabelecidos, revendo o contexto epidemiológico da sua equipe, conhecendo bem a sua equipe, as estratégias de resiliência, conhecer a satisfação dos colaboradores. Então, tem muitos recursos que nós utilizamos nas organizações que nós atuamos, com consultoria, com treinamentos, que favorecem muito essa promoção da saúde mental, a construção dessa espiral positiva, que nós falamos que chega a promover o bem-estar, o flow, o savory nas organizações. Nossa, gente, tudo que ela disse aí é assim, são várias lives. Então nós vamos fazer, né? Vamos fazer mais. Eu gostaria também de ficar aqui, sei quanto tempo com você, Priscila. Eu quero representar todos os professores, te agradecer de coração. Ela é muito solidária. Assim, quando eu, assim, aqui em Aparecida de Goiânia, que eu estou em casa em Aparecida de Goiânia, os profissionais que tiveram acesso a essa psicóloga maravilhosa, especialmente a minha equipe de tutores, ficaram maravilhados de saber que eu ia falar com ela hoje. Ela é muito aberta, é muito dinâmica. Ela não está falando isso aqui para aparecer para vocês, não. Podem procurar que ela vai assessorar, ela vai dar dicas. Para dar aquele abraço de novo, né? Aquele abraço bom. Um abraço. Meu de novo. Vou mandar um beijo. Um abraço pro marido, porque ele fica aqui todo mandando coração, me apoiando, minha filha, meu filho, minha família toda. Aí a turma fala, Priscila, você é top. Grazi, vem ver a gente, vem conhecer a Priscila, você vai amar a Priscila. Tá todo mundo elogiando, ninguém quer que você feche a live, Priscila. E aí? Beijo pra eles, eu vou lá visitar quando puder, de novo. Então foi todo mundo te mandando beijo, não só da minha equipe, mas está de Goiás, tem gente falando de Lusiânia com você aqui. Maravilhoso. De Bela Vista, ai que orgulho, eu tenho orgulho, eu sou muito orgulhosa de você, amiga, de coração mesmo, por tudo que você faz. E agora, nesse momento, que você que é muito estudiosa de todos os trabalhadores, mas especialmente os da saúde, que estão na linha de frente, então eles também estão muito acometidos. E eu quero convidar você de coração, já que nós falamos de burnout agora, semana que vem, faz com a gente, para a gente falar para os da saúde, estão precisando ouvir você. Precisam. Nós estamos atendendo eles e precisam mesmo. Realmente são profissionais incríveis, né? Muito cheios de bravura. Eu quero te deixar assim, todo o meu amor. Agora, daqui a pouco ele vai fechar aqui. Mas lembrando, lá em cima, viu, Priscila? Lá em cima, porque a gente está aprendendo também, viu? Nós estamos em teletrabalho aprendendo. Os educadores nos trouxeram para lá. É muito amor por eles. Usamos de amor, de autocontrole, tudo para estar aqui hoje. Então, lá em cima, quando terminar, tem uma setinha para baixar, viu? Para gravar. Grava isso aí, deixa. E eu prometo, junto com a Priscila, que a gente vai ler todas as questões que vocês levantaram. A gente vai mandar o link para eles mapearem, envia. É isso. Vamos sim. Beijo grande, obrigada. Beijo, todos que participaram, entraram na nossa casa conosco. Parabéns, mamães. Parabéns, beijo mamãe. grande. Tá, vamos ficar aqui. Se não fechar, aqui fechar, desligar. A gente é assim. Nós somos dessas. Professor é assim, começa falando, termina falando, falta conteúdo para falar. Gosta, né?
Nós nem A gente gostamos de pessoas e de conversar. pensa que maravilha que é. Estou com muita saudade de abraçar, de abraçar de muitos familiares meus, meus amigos. Tem muito. Ó, vamos olhar aqui, ó, muita mensagem lindas, cheiros e cheiro para nós. Leva o nosso E os abraço para todo mundo. aprendizados são enormes nesse momento, né? Sobretudo, nós sentimos a falta das pessoas e dos abraços, né? É verdade. Um abraço bem gostoso para você, Priscila. Adorei. Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês também.